Viva, seja muito bem-vindo ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é o arquiteto Carlos Marreiros. Muito obrigado por ter vindo. É inevitável começar pela polémica que marcou a última semana, as críticas ao projeto da nova Biblioteca Central, com a assinatura de Carlos Marreiros. Houve suspeitas e insinuações de que poderia ter havido plágio, uma vez que existem vários edifícios com semelhanças ao projeto que apresentou, especialmente um que fica em Espanha, o Auditório da Cidade, em Leão. O caso nasceu e aparentemente morreu no espaço de pouco tempo. O Instituto Cultural já veio dizer que, no essencial, aceita as suas explicações e que não encontrou nenhuma irregularidade na proposta que venceu o concurso. Chegou a pensar que o projeto podia mesmo estar em risco? Como é que recebeu esta reação, esta resposta por parte do Instituto Cultural? Ora bem, nunca me passou pela cabeça que o projeto poderia ter qualquer tipo de problema, porquanto hoje em dia, na era que as pessoas acreditam que seja de informação, é final de desinformação. As redes sociais prestam um serviço que podia ser muito bom, mas muitas das vezes é uma coisa terrível. As pessoas, sob anonimato, cobardemente, sem uma identificação, conseguem lançar a maior peçonha para criar confusão e que depois não dá em nada. Ora bem, esta cena de se sugerir, insinuar que o nosso trabalho poderia ter sido um plágio, não passa pela cabeça de ninguém. Porquanto, quem é que se vai expor num concurso público a fazer qualquer coisa que seja minimamente copiado ou plagiado de uma peça mais ou menos conhecida do mundo? Não faz sentido. E, no meu caso, até menos sentido faz, porque as pessoas sabem que eu sou uma pessoa que sempre trabalhei para atingir bons níveis de qualidade. Minha marca de originalidade e de uma forte identidade própria, uma impressão digital forte, é timbre do meu trabalho de há 30 e tal, quase 40 anos. Portanto, tudo fazia concluir que não fazia sentido haver um plágio. E como expliquei na altura, e também à carta que dirigi ao Instituto Cultural a pedido dele, o Instituto, a arquitetura, enquanto uma linguagem, tem regras como uma língua, tem formas frásicas, tem formas idiomáticas, tem conjuntos, famílias de vocabulários que podem construir um determinado discurso. Portanto, hoje em dia, com tanta produção e em todo o mundo, e quem utiliza uma determinada linguagem arquitetónica, neste caso, muito associado à linguagem modernista e corbusiana, pode correr o risco de roçar uma ou outra sugestão de alguma similitude em conjuntos de família. Daí haver um plágio. Agora, a questão está ultrapassada. Acha que houve má vontade neste Absolutamente, processo? Má vontade, maledicência, frasquinhos de venenos que se partem. Porquê? Nem houve uma questão de facto. Alguém insinua nas redes sociais, parece que foi um colega chinês que participou no concurso e que não ganhou, e que ele apresenta o seu projeto, que permita que eu diga, é pouco interessante até, e errado para Macau, que é um corpo de vidro em cut and wall sobre o edifício do tribunal. Toda a gente sabe que os cut and walls são de pouca eficiência energética, gasta muita eletricidade por causa da climatização artificial interior, provoca grandes calores, não é amigo, muita exposição solar e não é amiga dos ambientes. Ele é que se refere que, afinal, o projeto foi isto, foi aquilo. E depois outras pessoas, anonimato, levantam questões. Mas, da perspectiva de um leigo, existem semelhanças claras entre os edifícios. Portanto, existe até certo ponto alguma indagação legítima nesta questão, ou não? Não acho. E se é leigo, fique-se na sua
laicidade nos domínios, porque estas questões têm um grau de especialização bastante grande e há todo um conjunto de valores. Mas é um exercício de cidadania também? Excelente. Opinar sobre excelente. Que são, por isso é que eu disse, são centrais na vida da cidade, não é? Na vida da cidade, na importância e mais a mais por ser um edifício gerado por dinheiros do erário público. E com o dinheiro do público será construído. Daí toda a minha boa vontade, toda a minha forma aberta de esclarecer a todos os momentos, em muito curto espaço de tempo, os mídias, as instituições e também os cidadãos, porquanto o exercício da liberdade de perguntar, de querer saber, de escrutinar, é uma coisa fantástica e uma realidade que cada vez mais se deve sentir no mundo e até aqui em Macau. E escrutinar sobre os dinheiros públicos, os projetos, pôr a população a discutir. Mas uma coisa é fazer perguntas, outra coisa é mandar bocas. Outra coisa é fazer perguntas objetivamente construídas, com vontade de saber, com vontade de melhorar, até com vontade de nos ajudar, para que nós possamos fazer um trabalho melhor. Outra coisa é achincalhar, outra coisa é criar suspeitas, uma tempestade em copo d'água, como já muitas pessoas disseram, para depois fragilizar os profissionais todos deste campo. Hoje em dia, cada vez é mais difícil ser-se projetista, arquiteto, engenheiros. Nós temos momentos com dificuldades de ter uma carteira e de controlar até a nossa carteira de trabalho, porque as fases de aprovação são morosas, muito morosas em alguns casos, e que nós não podemos prever a planificação. Os próprios concursos não são fáceis. Este concurso implica um grande investimento de tempo e até de dinheiro. Ora ganhamos, ora não ganhamos. É assim, desta vez ganhamos nós, ainda bem, mas quantas vezes já perdi? Fundamentalmente em concursos que se apresentam só preços. Este foi um concurso com desenho, com estudos bastante completos, uma fase de concurso de arquitetura, quer a nível da arquitetura, como das outras especialidades todas. Um projeto que vai custar 19 milhões de patacas. 18 bilhões 680, acho eu, e que oscila entre o mais barato, parece que era de 9 milhões, e o mais caro, 40 milhões. O preço, se calhar, mais certo, segundo os cálculos da tabela dos honorários, seria talvez 26. O nosso é um preço bom porque nós queríamos ganhar, porque é uma peça que dignifica a cidade. Macau precisa de um equipamento como tal. Como sabe, o nível de participação da população em termos de hábitos de leitura não é mau. Não é mau a nível asiático e até a nível mundial. Há estudos, não sou especialista disto, que diz que a participação da população nas várias bibliotecas é fundamental. Agora, falta um equipamento no centro da cidade, no umbigo do centro da cidade, como é o antigo tribunal e o antigo sede da Polícia Judiciária, porque é um equipamento que vai servir, em teoria, simultaneamente 2.000 pessoas, quase. Ou seja, nós temos previsto quase 1.200 pessoas, assentos para leitura, portanto, com assento, são quase 1.200 lugares para leitura, a par de 800 lugares também sentados para pessoas que podem participar em exposições, em debates, num teatro, um mini-teatro com 300 lugares sentados,
espaços para colóquios e tertúlias, bem como 2 espaços, um de snack bar, mais cafetaria, o outro até de restauração. Sendo que o de restauração aproveitamos o terraço do próprio edifício do Estado Novo. E depois, uma análise, só para terminar esta questão, tem que ser global e holística. Não é uma pequena parte que eventualmente possa sugerir, não é uma semelhança, uma similitude, uma sugestão de similitude, que o projeto está em causa totalmente. O arquiteto espanhol que desenhou o auditório de León, que eu não conhecia, foi de uma elegância, citando até Federico Garcia Lorca, o presidente da Associação dos Arquitetos de Macau, o arquiteto Jonathan Wong, foi extremamente correto também. Alguns espíritos mais, enfim, vis, é que vinham naquilo uma possibilidade de conspiração. Íamos atrasar, mais uma vez, um projeto que em 2007, portanto há 11 anos atrás, foi inquinado. Os jornais diziam que eu fui excluído. Está errado. Aparece em vários jornais. Eu não fui excluído. Nossa equipa ganhou uma menção de excelência também. Porque acho que no primeiro concurso público houve o primeiro, segundo e terceiro classificado, talvez, e mais 3 menções de excelência. Portanto, nós fomos contemplados com um destes prémios. Mas aquilo começou mal e depois o governo cancelou e fez muito bem. E voltou a conceber e a redesenhar as premissas de um novo concurso, agora lançado, e que prevê a preservação, se possível, total do edifício do Tribunal. Fez há pouco uma descrição das valências deste novo edifício. Quer falar-nos um pouco sobre o conceito por trás deste projeto, nomeadamente a fachada, que esteve no centro da polémica, a ideia que está por trás deste desenho, desta fachada? Era criar um elemento que não fosse perturbador, um elemento que se integrasse na pré-existência, que é o edifício de 1950, de Estado Novo, que tivesse uma linguagem contemporânea, mas que não adotasse aquelas cores muito fortes, muito artificiais, e a utilização recorrente de LEDs. Hoje em dia, a arquitetura começa a amassar-me um bocado por ser fantocheira demais, permite-me o termo. Haver uma espetacularidade de luz, mudam de cor, isto é bonito, mas começa a amassar que isto seja assim em todos os edifícios. E um edifício como este que nós propomos permite os videos mappings, as projeções, etc. A inspiração foi sugerir, metaforicamente, uma estante de livros, uma gaveta de ficheiros, um teatro de memória, na sequência daquilo que o filósofo francês Júlio Camille, do século XVI, referia para o que ele chamou de teatro de memórias, onde o conhecimento era organizado em compartimentos e organizados horizontalmente e de forma de anfiteatro, em que ele dizia que quem estudasse, tivesse acesso àqueles conhecimentos, em pouco tempo dissertaria sobre qualquer tema com a qualidade da fluência de Cícero. Ora bem, isto é uma coisa engraçada, não é? Os filósofos magos. Mas agora, voltando à Biblioteca Central, a ideia era uma grande estante, uma gaveta com conhecimentos, onde o conhecimento era organizado para ter acesso fácil e partilhado com quem quisesse. E a ideia que está atrás disto também é
quanto muito, nós vamos fazer plantas muito livres para que a biblioteca tenha a informalidade de uma biblioteca, aquele conceito que já é antigo. O Centro Jorge Pompidou, quando foi construído, foi um concurso internacional ganho por uma dupla brilhante, que era o Renzo Piano, italiano, e o Richard Rogers. Uma obra muito controversa na altura? Na altura, e que eles utilizaram todos os serviços, as condutas de aquecimento, de ar-condicionado, os tubos de água, de óleo, etc., etc., ou seja, inverteram, utilizaram o que se escondia em arquitetura para não esconder e, através destes serviços, esta tubagem toda, construir um discurso estético e arquitetónico. Foi uma coisa muito avançada, foi considerada arquitetura de utopia também, até porque tinham que fechar algumas autoestradas para trazer aquelas chaminés, aquelas condutas que não podiam ser juntas e tinham, não sei, 30 metros, etc. Mas o que eu queria dizer no Pompidou era o seguinte: a biblioteca, eu acompanhei, eu era estudante, ia muitas vezes a Paris e ver nascer o Pompidou, que as pessoas que não gostavam chamavam de Pompidóleo, que parecia uma refinaria de petróleo, não é? O Pompidóleo. A informalidade de uma biblioteca parecer-se com uma estação de comboios. Era esta a ideia da dupla Piano e Richard Rogers. E teve muito sucesso porque, entre outras coisas, as crianças muito pequenas estavam interessadas na banda desenhada. Não se pode exigir a uma criança que esteja interessada em ler o livro da Inquietação, do Fernando Pessoa, que é difícil, ou o Hamlet. Bandas desenhadas, eles iam, recolhiam e depois limitavam-se, depois de ler, a tirar, entre aspas, sobre a mesa que alguém recolhia, assim como vídeos, música, etc. Eu espero que esta nova biblioteca possa ter um ambiente de informalidade desse nível, naturalmente que não pode ser a todos os níveis, e depois que seja um sítio de grande participação de pessoas para atividades como exposições, continuação da rota das letras, porquanto o antigo tribunal vai estar totalmente preservado. Nós até pensamos que as pessoas, porque houve várias sugestões quando apresentámos o trabalho ao público, houve jornalistas que diziam: por que não preservar, e noutras circunstâncias, por que não preservar o edifício e, se calhar, uma das salas de audiência onde se fizeram sentenças históricas nos anos 90. Está tudo em aberto ainda. Outro tema, o edifício Rainha Dona Leonor. O Carlos Marreiros é dos poucos arquitetos que não se opõem à eventual demolição deste edifício, que também se inscreve nesta corrente modernista. Não existem muitos exemplos em Macau. Por que é que acha então que não vale a pena preservar este edifício? Por uma razão pragmática. A sabedoria popular diz: quem tudo quer, tudo perde. Fui assim educado. E vamos ser pragmáticos. Quem é que nos últimos 35 anos deu todo de si para preservar o património? A fazer, enquanto trabalhava em instituições públicas, na privada, a fazer arquitetura, a preservar, a perder negócio às vezes, a convencer os clientes a construir menos e ter uma noção de escala humana para preservar. Há 30 e tal anos era o arquiteto Francisco Figueira, depois juntei-me a ele. Depois era o Francisco Figueira e o Carlos Marreiros. Depois passou a ser o Carlos Marreiros e outros. Portanto, toda a minha vida eu preservei o património e devo dizer, com todo o orgulho, que se Macau, apesar de tudo, é uma história de sucesso. Toda a gente que vem para Macau acha que Macau tem um espólio, principalmente de raiz portuguesa, que emociona, que sensibiliza. Claro que também há a arquitetura chinesa, tradicional do Sul,
e há a híbrida Mackenzie, mas é muito próxima da portuguesa, é inspirada na matriz portuguesa, com um contributo de matrizes de outras zonas aqui do mundo, das Filipinas, a Goa, Rajastão, Java. Mas em relação a este edifício em concreto, porquê é que não vale a pena preservá-lo, uma vez que não existem tantos edifícios assim em Macau? Quem é que disse que não existem? Quem é que disse que não existe? Portanto, mais uma vez, a falácia. Porque eu defendo que há edifícios com muito mais qualidade que este. E este, eu digo, tem muita qualidade. E que deviam ser preservados porque têm maior representatividade do que a Leonor. Quer um exemplo? O Skylight. O Skylight é lindo. O Tropical Deco, tipicamente macaense, acusando familiaridade com o Mercado Vermelho e também o Cockchain. O outro, o próprio Cockchain, o Grande Hotel, na Almeida Ribeiro, o Hotel Central, outro edifício um bocadito anterior, pré-modernista, enfim. O Cais número 8. O Cais número 8 é uma peça notável de modernismo, mas com um perfume chinês. E eu digo que é um perfume porque sentimos o modernismo chinês, o edifício é em Macau, mas não sabemos como explicar. Sentimos, mas não conseguimos apalpar, não conseguimos explicar. É um edifício curioso, desenhado nos anos 30 e que depois, por razões económicas da Segunda Guerra, a chamada Guerra do Pacífico, e também da ocupação japonesa, etc., foi protolada e só construída, se não me engano, depois de 42. É uma peça notável, está num local de charneira, no Porto Interior. O Porto Interior é ainda um dos nossos tesouros para que possamos preservar a memória significativa, a memória urbana, de um psiquismo forte, tão perto das casas de ópio, da zona vermelha da Rua das Felicidades, ou onde pessoas como Camilo Peçanha pontuaram, onde as histórias das Peipachés, tudo isto, e o conjunto que ainda revela, quer da arquitetura tradicional chinesa, quer da portuguesa e híbrida, ainda há o Porto Interior, tem que ser a nossa grande aposta do futuro. E a Ponte 8, para além de toda a sua qualidade de arquitetura, de vocabulário arquitetónico, tem dimensões para ser transformado num objeto, num equipamento educativo e ou comercial, ou concomitantemente ser um espaço comercial com alguma incidência cultural, preservacionista e até educativa. Ou seja, a sua Dei alguns não exemplos. oposição... Agora, para terminar, só para terminar, desculpa, em relação ao edifício Dona Leonor, foi desenhado precisamente pelo, na altura ainda não arquiteto, Lei Mencam, José Lei Mencam, e José com um acento. Eu trouxe há uns anos atrás, a Macau. Eu confesso que não sei se ele se ele ainda é vivo, já tinha muita idade. Ele é filho do António Lei, que se saiba era formado, era engenheiro civil, que veio de Cantão e trabalhou nas obras públicas, com engenheiros portugueses. E, entretanto, o filho entrou como desenhador e é quem acaba o tribunal, o antigo tribunal. E eu não vou contar a história, que é muito interessante. Ele nunca esteve em Portugal e os programas públicos das chamadas arquitetura de casa portuguesa, aquilo que está na Coronel Mesquita, que está agora em restauro, é dele, a coisa do Cauó é dele, e há um conjunto de casas, a chamada Casa Portuguesa, estilo Casa Portuguesa, teorizado pelo grande mestre português, Raulino, foi executado por ele. E, em 60, ele constrói, a pedido de Santa Casa, este edifício de Leonor, claramente ancorado na imagem da unidade habitacional de Marselha,
construída várias décadas antes. É um edifício muito bonito, de duplex, é um edifício muito interessante sob o ponto de vista arquitetónico e de grande qualidade. O problema é que tem uma inserção que não permite a utilização pelas pessoas. Como dinamizar aquele edifício que tem uma entrada muito pequena? Dirão, era só destruir as lojas que existem. Não pode ser, porque ninguém vai destruir as lojas e criar lá um elefante branco, a menos que estes espíritos preservacionistas e algumas carpideiras do património tenham a capacidade para serem elas mecenas, ou arranjar um mecenas, comprar aquilo e fazer daquilo uma casa-museu. Porque a Irmandade de Santa Casa, e agora entro neste domínio, eu fui provedor da Santa Casa. Pois era isso que eu ia perguntar. A sua opinião é sobretudo como arquiteto ou também como antigo provedor da Santa Casa? Sou como arquiteto, sou como ex-provedor, passo provedor da Santa Casa, também porque sou irmão da Santa Casa, e a Santa Casa de Misericórdia merece, por tudo o que fez no passado e no presente, merece todo o meu respeito e toda a solidariedade. Não pode dar de desbarato aquele edifício, porquanto, se for ler o documento de concessão gratuita que o governo português, na altura, anos 50, deu à Santa Casa, foi precisamente que a Santa Casa, para fazer a prossecução da sua benfeitoria social, o que modernamente se chama solidariedade social, precisava de ter fontes de receitas que aquele edifício, naquele terreno, poderia ajudar a gerar. Ora bem, isto gerou receitas nos anos 60. Hoje em dia não só não gera receitas, como gera problemas terríveis, porque já só um elevador funciona, etc, etc. Mas perguntar-me-ia, mas com dinheiro não se podia restar? Claro, mas de onde vem o dinheiro? E porquê é que a Santa Casa tem que acreditar com um fardo destes, quando o edifício, merecendo todo o meu apoio pela sua qualidade arquitetónica, não é prioritária? E todos nós sabemos que há um conjunto de edifícios, por exemplo, ainda modernistas na Penha, anteriores até da Dona Leonor, e que deviam ser preservados. Porque é que há gente séria no meio, muito séria, mas também há uma outra carpideira que quer carpir, quer deitar a sua frustração e quer dizer, pôr a Irmandade Santa Casa de Macau com obra notável. Estas pessoas criticam o que é que fizeram. Eu tenho que pôr a mão na consciência. O que é que fizeram pelo património? E fizeram muito pouco pela arquitetura da cidade. Algumas pessoas fizeram pela sua arquitetura. Quer dizer, como é que podem vir pôr em causa estas coisas e tornar o edifício do Leonor, tal como está, um local para ser visitado como uma casa-museu? É muito complicado, quer por questões de trânsito, quer também por questões de acessibilidade. Aquilo tem uma entrada muito estreita. E, para terminar, o prédio, houve vozes que disseram que aquilo ia para não sei quantos metros de altura. É mentira. É só irem ao site o site das obras públicas e saber a altura máxima que o novo edifício pode ter. Não chega sequer a dobro do atual. Agora não tenho os dados, não pensei que podia vir falar disto, mas podem ir consultar isto. E com este debate, ainda bem, o Instituto resolveu que o Conselho de Cultura também, que quando for emitido Planta de Condições Urbanísticas? PCU, Planta de Condições Urbanísticas, que é feio o nome. PAU era mais bonito, Planta de Alimento Oficial, e PAU para toda a obra, não é? Que, agora voltando à questão, que era preciso haver
uma linguagem que memetizasse a memória do atual edifício, caso ele venha a ser destruído. Acho que é bonito remeter a estes exercícios que são difíceis de fazer, de memória da cidade, e não chegar aí a um caramelo e pôr um cut and wall, uma chapa de vidro de alto a baixo. Muito bem, já ultrapassámos o nosso tempo, ainda assim, e para uma resposta de 1 minuto, se puder ser. Já foi presidente do Instituto Cultural, que tem tido nos últimos tempos uma grande dança de cadeiras. Perguntava-lhe, nesta fase, menos de 1 ano depois de tomar posse, Mokianian, que balanço é que faz do mandato à frente do Instituto Cultural? Ela tem vindo a prosseguir a política que tem sido desenvolvida nos últimos anos e que tem uma orientação forte da tutela, portanto, do secretário. E por isso não noto grande diferença com o que tinha sido feito anteriormente. Portanto, os grandes projetos como o FIM, o FAM, etc., continuam. Os desfiles e não sei o quê. Ainda não existem os resultados esperados ao nível, por exemplo, das indústrias culturais e criativas? E não vai ser tão fácil, porque é tão difícil pôr a fasquia tão alta, porquanto a parte da indústria do entretenimento é tão assambarcante, tão abafador, por causa do seu peso na economia local, que qualquer outra tentativa de alfinetar o grande palheiro dos chifrões é muito difícil. Carlos Marreiros, vamos mesmo ter de ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado, eu. Muito obrigado. Até breve. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.